Aprendendo inglês com a palavra de Deus. Hoje é dia de aprender inglês com a palavra de Deus. O que a gente vai aprender hoje, Caio? Colossenses 3:11, exatamente. O que ele diz? Cristo é tudo. Cristo é tudo. Como assim, Caio? Cristo é tudo. Vamos ler. Vamos ler o versículo em português para entender ele melhor. Vamos lá. Colossenses 3:11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Entendi. Tá falando aqui que não tem mais diferença entre o grego e o judeu, circunciso e incircunciso, escravo e livre, e Cristo é tudo. Mas eu não entendi direito o contexto. Perfeito. Vamos entender o contexto para localizar onde ele está inserido e entender plenamente o que Paulo está querendo dizer com esse versículo, tá bom? Lembra que para entender o contexto a gente precisa fazer o quê? Ler, né? Então vamos ler. Então aqui está o versículo 11 e a gente vai começar a ler do 6, tá? 6 até o 15 para entender o contexto total. Então ele fala assim, ó. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por causa do quê? Dos 5, né? Imoralidade sexual, impureza, paixão, tarará. As quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Então eles praticavam essas coisas no passado. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Ó, linguagem indecente no falar... Atenção, hein? Porque às vezes a pessoa assim, não sou irado, eu sou bonzinho, mas às vezes tem aquela linguagem meio chula, meio que não aquela duplo sentido, sabe? Isso não agrada a Deus, tá bom? Continuando. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aí ele falou aqui, ó, para eles não mentirem uns para os outros, tá? Porque eles já morreram para o mundo, já se despiram do velho homem e se revestiram do novo homem, que é a vida com Cristo, tá? E aí vem o 11, né? Nessa nova vida já não há diferença entre o grego e o judeu, circunciso, tarará, tarará, mas Cristo é tudo e está em todos. Ok, vamos ler até o 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está falando para eles terem paciência, bondade, humildade, compaixão. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas uns dos outros, como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, basicamente é o seguinte: todo cristão é membro de um só corpo, tá? O corpo de Cristo é membro de um só corpo. Então, por isso que não existe mais a divisão entre grupos. Então, hoje em dia, ainda existe, né? Pessoas que se acham melhores do que outras. Porque ele é estrangeiro. Porque ele, sei lá, americano é melhor que brasileiro. Tem gente que pensa isso, né? É uma besteira só. Porque o refugiado vem pegar meu trabalho aqui, o refugiado é pior do que eu, não tem nada a ver. Porque o meu chefe é melhor do que eu. Não, nada a ver, o chefe se acha melhor, né? Mas não é. Porque a pessoa da capital é melhor do que a pessoa do interior, e várias crenças, né? São crenças que as pessoas vão criando ali e vão formando aquele grupinho. Porque eu tenho mais dinheiro, eu sou melhor que você. Nada a ver. Tem nada a ver isso. Deus está ensinando o seguinte. Depois disso, nessa vida, nessa nova vida, na vida do cristão convertido, já não há mais diferença entre o grego e o judeu, circunciso e incircunciso. Não tem mais diferença entre ninguém, escravo ou livre. Tá dando exemplos aqui com exemplos da época, tá? Com situações da época. Então, não tem mais diferença entre escravo e nem livre. Então, se for o dono do escravo e o escravo, não tem diferença entre eles, tá? Mas Cristo é tudo e está em todos.
Por quê? Cristo tanto está no escravo quanto no livre, tanto está no seu chefe quanto em você, tanto está no rico quanto no pobre, e assim por diante, tá? E a gente deve suportar um ao outro, a gente deve agir com amor, compaixão, bondade, mansidão e viver de maneira igualitária um com os outros, tá? Não somos superiores. A gente pode ter mais, uns podem ter mais coisas do que outros, podem ter mais benefícios do que outros, materiais, geralmente, né? Mas isso é comum, tá? O que ele está falando aqui não é que é igualitário de socialismo, né? Todo mundo tem que ter tudo igual. Não, que somos todos iguais. Independente se você é pobre ou rico, somos iguais, tá? Independente se é chefe ou empregado, somos iguais também, tá? A gente precisa amar um ao outro, ter compaixão, ter bondade um com o outro, ser manso, suportar uns aos outros, não mentir uns para os outros e assim por diante. A mesma atitude para com todos, tá bom? É isso que ele está falando. Cristo é tudo. Isso para o mundo de Cristo, tá? Para Cristo, para aqueles que são convertidos. Porque nessa nova vida, na vida do convertido, assim que deve ser. Por isso que uma igreja não deve ter dissensão entre pessoas. Porque ele é o pastor, ou porque ele é o padre, ou o papa, ou seja o que for, tá? São iguais, tá? São cargos diferentes, porém pessoas iguais, somos tratados da mesma maneira. Temos que tratar uns aos outros com bondade, compaixão, humildade e assim por diante, tá bom? Um versículo importante aqui, ó, que eu queria falar é o seguinte, ó, Filipenses 2:3. Ele fala assim, ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, tá? Então, importante, além da gente, a gente não deve nem tratar os outros como iguais, sim superiores a nós. Isso que está falando ali em Filipenses 2:3, entendeu? Devemos ser humildes e considerar os outros superiores a nós mesmos, tá? Então tem pessoas que se acham, nossa, eu faço tanta coisa, porque eu sou líder de tantas pessoas, e lá. E na realidade não está agindo da maneira que Deus deseja, porque Deus diz que isso no final é tudo vaidade, né? Eu consigo nada, é a glória de Deus, né? Então, mais humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, ok? Entendemos o texto em português, agora a gente vai entender o versículo em inglês, tá bom? Vamos lá? Colossians 3:11, vamos lá. Here there is no Gentile or Jew, judeu, tá? Circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Okay? But Christ is all and is in all. Perfeito? Então, para começar a entender esse versículo, a gente vai começar pelo vocabulary. Vamos lá. Here, aqui, ok? There is, tem de existir, tá bom? Gentile, olha aqui a pronúncia, Gentile. Deixa eu até confirmar aqui no nosso amigo Glula. Vamos por aqui, Gentile, English. Gentile, tá vendo? Gentile, não é Gentile não, tá? Danilo Gentili, né? Parece, né? Gentile, mas não, é Gentile, tá? Gentile. Jew, judeu, circumcised, circuncidado, barbarian, bárbaro, Scythian, tá vendo que aqui é maiúsculo, gente? Então esse Scythian era um povo dessa época, tá? Citar, não sei direito pronunciar. Slave, escravo, free, livre, all, tudo ou todos, tá bom? Vamos lá, entendendo algumas particularidades do texto. Vamos lá, there is, gente. A gente precisa sempre observar. There is, quando tem there is, tem de existir, tá? A gente não pode confundir com o have, que é ter de possuir. Então, fala assim, ó, tem uma bicicleta em frente da sua casa. There is a bike. Vou escrever aqui para deixar mais... There is a bike in front of your house. Ó, tem, there is, tem uma bicicleta na frente, in front da sua casa, of your house. Se for assim, ó, eu tenho uma bicicleta, I have a bike. Eu tenho uma bicicleta. Essa bicicleta aqui, ó, tem uma bicicleta, não é sua,
Aqui tem, existe ali uma bicicleta. Esse aqui é de você possuir, tá? I have a bike, eu tenho uma bicicleta. Ok? Então, there is é tem de existir. Uncircumcised, incircunciso, sempre que existe o un na palavra, é equivalente para nós a um não, tá bom? O oposto, tá? Então, exemplo, active, ativo, inactive, inativo, o oposto, né? Advise, aconselhar, unadvise, desaconselhar, tá? Active ou inactive, inactive. E advise, unadvise, tá? Você vê o N aqui é o oposto, tá? E só para reforçar, o all é tudo ou todos. Exemplo, ó, all you need is love. Lembra aquela música? All you need is love. Eu canto mal. Oh my God. Eu gosto de cantar, mas eu não canto bem. Vamos lá. All you need is love. Tudo que preciso é amor, tá bom? Então, all you need is love. Tudo. All the people I know. Todas as pessoas que eu conheço. Então, tudo, todos, todas. Sim, por diante, tá bom? Agora a gente vai comparar o versículo em inglês e em português. Então, vamos lá. Here, para você entender que a gente não traduz literalmente, sim, o que importa é o contexto, tá? Essa aqui é a versão NVI em inglês e a versão NVI português da Bíblia, tá bom? Aqui é em português do Brasil. Vamos lá. Here there is no Gentile or Jew. Então, ó, nessa nova vida. Ah, ele traduziu aqui como nessa nova vida. Se a gente traduzir aqui literalmente, fica aqui, here, there is no Gentile or Jew. Aqui não tem, there is no, né? Não tem gentil ou judeu. Ele traduz assim, ó, nessa nova vida não há diferença entre o grego e o judeu. Isso que eles traduziram. Importante aqui que eles pegaram a tradução lá do grego, lá, hebraico, sei lá, acho que foi grego, né? E fizeram a tradução em cima dela. Então não é tradução do inglês para o português, né? Que os tradutores oficiais ali das versões fizeram. É tradução do grego lá para o do hebraico para o português ou para o inglês, tá bom? Legal. Então, que é a língua oficial que foi escrita lá naquela época, tá? Então, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, tá? O sentido é o mesmo. Here there is no Gentile or Jew. Não tem gentil ou judeu. Jew. Circumcised or uncircumcised. Circunciso e incircunciso. Bárbaro e cita. Barbarian and Scythian. Ok? Barbarian and Scythian. Slave or free. Escravo e livre. Mas Cristo é tudo. But Christ is all. Fala lá, tudo. Aqui tá certinho, ó. But Christ is all. Mas Cristo é tudo. And is in all. E tudo é tudo e está em todos, tá? E está em todos, tá? Então você observa que o all pode ser o tudo ou pode ser todos e assim por diante. Entendeu? Você viu que a gente não traduz literalmente? Os autores ali não traduziram literalmente, eles traduziram para ficar versão em português, tá? Por isso que é sempre versão em português, versão em inglês e assim por diante. Não é literal, tá bom? Fechado? Então, quando a gente traduzir um texto, Caio, a gente vai traduzir de maneira aberta, a gente vai traduzir de maneira mais fidedigna, né? Então, principalmente, ó, here there is no Gentile or Jew. A gente traduziria assim, ó, se fosse um texto não bíblico, que tem a versão já pronta, mas a gente traduziria assim, ó, aqui não tem nem gentil e nem gentil e nem judeu, nem gentil, tá? Então, nem gentil e nem judeu, isso. Aqui não é diferença. Ele falou grego aqui, né, dos gentios da época, tá? Nem gentil nem judeu, circunciso ou incircunciso, e assim por diante. Então aqui seria um pouquinho diferente, mas o que importa é a versão, para a gente entender que realmente não precisa traduzir, literalmente, o importante é o contexto, tá bom? Agora eu queria que você estudasse da seguinte maneira, para praticar esse versículo e ficar craque, ter na ponta da língua, chegar na igreja lá e falar o versículo em inglês, e aí vamos ver se alguém consegue entender o que você está falando, tá? Não, só para fazer uma brincadeirinha, tá? Vamos lá. Leia o texto, só faz para o seu amigo, tá? Não vai querer lá na frente aparecer, não. Faz para o seu amigo ali, individualmente, para ver se brincadeirinha, para
para ver se ele sabe fazer essas coisas assim. Nada de, eu vou lá falar inglês, não tem nada a ver isso aí, tá, gente? Todo mundo que fala lá no púlpito tem que todo mundo entender, tá? Deus fala que tudo que se falado ali tem que entender. Não adianta você falar inglês, cantar música em inglês, que não adianta nada, porque as pessoas não sabem o que estão cantando, não adianta de nada, né? Então é importante a gente entender, fazer lógica e entrar no nosso coração, tá bom? Vamos lá. 1. Leia o texto consultando o vocabulário e as anotações, faça isso umas 3 vezes ou até entender, tá? Leia o texto. 2. Leia o texto até não precisar mais consultar. Quando você não precisar mais consultar, lê mais 3 vezes para garantir. Tá? Lê o texto consultando o vocabulário, as anotações, aí depois, já tô craque. Lê mais 3 vezes para garantir. Aí depois você vai escutar o áudio em inglês, lembrando que tem um áudio no conteúdo completo do site da Ensinando Inglês, dependendo de onde você está vendo esse conteúdo, sempre na descrição tem o link para o site da Ensinando Inglês para você ver o conteúdo completo. Depois você vai começar a pronunciar o texto e depois você vai pronunciar o texto sem o auxílio do áudio, tá? Então tem o áudio lá, você vai escutar, você vai começar a pronunciar junto com o áudio e depois, algumas vezes depois sem o auxílio do áudio, aqui você pode ler a parte em inglês, não tem problema não, tá bom? Então é isso. Deixe seu comentário, que é muito importante para mim. Se tiver qualquer dúvida, deixa também no seu comentário. Se tiver elogios, qualquer coisa, compartilha com seus amigos, que é bem legal, muito importante para mim, tá bom? Fica com Deus. Muito obrigado pela companhia e see you. Bye bye.